Olá, queridos, está no ar mais um Conversa Pública, aquele nosso momento delícia de todos os dias, quando a gente pode aqui falar sobre assuntos que são relevantes para o nosso dia a dia. 19 de abril. Você, talvez, como eu, tenha se acostumado a comemorar em 19 de abril o Dia do Índio. Contudo, a partir de 2022, essa referência mudou. E agora a gente não comemora mais o Dia do Índio, mas sim o Dia dos Povos Indígenas. Qual seria a relevância dessa mudança de nome, do referencial de índios para povos indígenas? No Conversa Pública de hoje eu tenho a honra de receber o professor Flávio de Leão Bastos Pereira, ele que é professor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e é também um especialista em genocídios e direitos humanos. Nós vamos entender com ele por que o Dia dos Povos Indígenas, 19 de abril, é uma data para reflexão. Eu gosto muito de poder refletir sobre temas relevantes. Professor Flávio de Leão, muitíssimo obrigada pela sua presença conosco. Boa tarde, Celeste. Boa tarde a todos e todas as telespectadoras. É uma honra estar aqui conversando com vocês exatamente sobre esse tema, como você bem disse, tão importante para a formação do nosso povo, da nossa nação e para, na verdade, todo mundo. Eu vou até tentar ressaltar isso. Verdade. Então, professor, a gente vai começar na principal questão, Por que a mudança desse nome? Qual a relevância de mudar de Dia do Índio para Dia de Povos Indígenas? Muito bem, essa é uma ótima questão. Nós sabemos que a história do nosso país é marcada pela ocupação do território brasileiro, que já era ocupado, Então, quando os europeus aqui chegaram, pela escravização e pelo extermínio dos povos originários, ou seja, aqueles que primeiro já existiam aqui antes de qualquer outro, e também, posteriormente, pelas vítimas africanas trazidas do continente africano para serem escravizadas aqui. Bem, após a abolição da escravatura, e após a cessação da escravização dos povos indígenas, eles passam uma situação de invisibilidade. E desde o início, se denominava índio. Índio, quem era o índio, O índio era aquele habitante considerado inferior, considerado selvagem, por uma visão eurocêntrica, e que excluía da sua ideia de civilização e de humanismo todos os outros povos. Ainda que algumas escolas ibéricas defendessem a soberania dos povos indígenas. Então, quando se diz o índio nada significa. Então, nós estamos falando de um processo que nós chamamos de decolonização. Não é descolonização, mas decolonização. Ou seja, abandonar termos, práticas, hábitos que remontam a um passado de escravização e de invisibilização. Já o termo povos indígenas aponta a existência de diversas culturas. Nós temos no Brasil, e eu estou usando o censo de 2010, 305 diferentes culturas, com 274 diferentes línguas. E hoje, nem vou usar mais o número de indígenas de 2010, porque já temos o novo número do censo de 2022, mais de 1.650.000 indígenas. Portanto, o correto seria dizer os caiovás, os pataxós, os Waimiri-Troari, ou Quiniá, como eles se autodenominam, porque índio nada significa. Então, vamos dar identidade e visibilidade a quem tem a mesma coisa em relação aos povos quilombolas, por exemplo. Então, esse é um processo inicial, porque, como dizia o pensador Ludwig Wittgenstein, as minhas palavras refletem o meu universo. Essa era uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, porque é bacana a gente poder falar sobre isso. Qual é a importância da gente mudar uma nomenclatura, da gente passar a adotar uma nova palavra? Como é que isso pode influenciar pessoas e mudar comportamentos? O fato de mudarmos e atentarmos para o significado de termos e palavras já chama a atenção
por exemplo, de um jovem, e nós estamos falando aqui de um trabalho que é geracional, ou seja, termos as futuras gerações muito mais humanizadas, com muito mais capacidade de alteridade. Vamos dar um exemplo. Quando usamos um termo desses que nós estamos aqui abordando, nós perpetuamos na cultura o extermínio, a invisibilidade e a violência. Um termo que nasce quando os bandeirantes caçavam, escravizavam, violentavam e vendiam vítimas indígenas e africanas para fazendeiros e senhores de engenho, é o laço. Pegar a menina no laço. Isso é muito comum até hoje. Pegar no laço era a prática dos bandeirantes que literalmente laçavam as meninas indígenas para violentá-las e as deixavam em cativeiro durante muito tempo enquanto as violentavam. E quando elas fugiam, mandavam os cães atrás. Aí nasce uma outra expressão, pegar a menina no dente. Até hoje é usado no centro do Brasil, por exemplo. Então, o criado mudo, que era o escravo da senhora que tinha lá a sua fazenda com escravos, então são termos que nós temos que conhecer. Temos termos capacitistas também. Por exemplo, dar uma mancada é um termo capacitista que é pejorativo em relação a pessoas com deficiências físicas. Então, nós temos que atentar para isso, para cessarmos a perpetuação que é física, mas também é simbólica, não é? Dos grupos vulnerabilizados. Eu até recomendo o livro do meu amigo, professor Adilson Moreira, O que é Racismo Recreativo, não é? Porque nós estamos falando de racismo. Eu aqui hoje estou conversando com o professor Flávio de Leão Bastos Pereira. Ele é professor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e é também um especialista em genocídios e direitos humanos. E ele está nos ajudando a refletir, a entender por que o Dia dos Povos Indígenas, 19 de abril, é um dia para reflexão. Professor Flávio, diga para mim, a mudança para povos indígenas, né? Há uma referência de que isso traz maior dignidade para as várias etnias indígenas. Em que medida isso acontece? Por que se entende que a mudança ela traz maior dignidade? Porque quando falamos em povos indígenas, nós estamos apontando para a identidade desses vários povos. Então, ao falarmos povos indígenas, sabemos que estamos dialogando ou estamos estabelecendo conexões, inclusive das nossas próprias origens, porque somos descendentes desses povos, não é? E que identifica no mundo, no nosso contexto civilizacional, histórico, nacional, a identidade de cada um desses povos. Quando uma identidade é reforçada, ela passa a ter visibilidade, ela passa a conter com mais densidade o elemento cidadania. Então, um povo, quando ele desaparece, já que falamos aqui rapidamente, né, na minha formação em genocídios, desde a origem do termo genocídio, criado por Rafael Lemkin, em 1944, um jurista e linguista judeu-polonês que foge do nazismo e vive nos Estados Unidos, onde morre, ele já dizia, o extermínio não é apenas físico, o extermínio é também cultural. Quando se quer apagar, erradicar um povo da Terra, um grupo humano, a eliminação da sua cultura e da sua identidade já o faz desaparecer. Não sem razão, durante o processo colonizatório nos últimos 400 anos, várias imagens de indígenas em todos os países da América Latina eram apagadas das fotos, porque a sociedade pós-colonizada, os novos países independentes da América do Sul, desejavam projetar uma sociedade branca. Então, é o que o professor Muniz Sodré, da UFRJ, um grande mestre, recentemente publicou num livro seu sobre o retrato do racismo brasileiro. Ele diz: a sociedade brasileira é uma sociedade que estabelece projeções racistas. É como ela se quer branca, cristã, mas excluindo todas as demais.
Então, ao longo dos séculos, nós tivemos o assimilacionismo, aquele discurso do tipo, os indígenas, aliás, falava-se os índios, né? Têm que se tornar como nós, porque nós somos o exemplo de civilização. E isso não é verdade. Aliás, o termo civilização aplicada hoje às sociedades desenvolvidas, entre aspas, capitalistas e especialmente no hemisfério norte, é muito questionável. Então, ao darmos identidade, damos visibilidade e eles são incluídos no processo decisório político do país. Né? É como o caso das mulheres. As mulheres vão às ruas, já é um dos movimentos mais antigos do Brasil, além do movimento negro e do movimento indígena, para ter visibilidade e dizer, eu existo, então eu tenho direitos, eu sou uma pessoa, né? Com a minha cultura. E só para completar, a nossa Constituição, lá no artigo 215, parágrafo 1º, é clara, garante-se o acesso à cultura africana, indígena e de todas as outras que formam o processo civilizatório brasileiro. Eu queria destacar 3 coisas assim que o senhor falou, só para na linha de comentário e ajudar na reflexão, porque a gente pensa nessa questão, né? De fato, quando a gente fala em civilização, muitas vezes a gente vai se referir a uma questão predominante e aí a gente tem excluídas uma série de questões de povos, etc. Da mesma forma como a gente fala em cultura, né? Muitas vezes a gente fala de cultura como se fosse uma coisa só da erudição, só das universidades, só do saber maior e não considera a cultura, por exemplo, uma cultura indígena, que ela é legítima, é relevante e precisa ser respeitada. E a terceira coisa seria a gente destacar que ok, se a gente olha para um país e a gente vai dizer, este país tem na sua maioria, por exemplo, brancos cristãos, eu não estou dizendo que isso é a realidade, eu estou dando um exemplo, né? Brancos cristãos, essa coisa toda. O que não se pode é querer excluir os outros, né? Excluir as outras culturas, os outros povos, as outras raças, as outras pessoas que existem e têm total direito de viver livremente e exercer a sua liberdade, seja do que for, né? Eu acho que isso é fundamental. Professor, desculpe, pode falar. Não, eu só queria completar, já no século XIV, no século XV, antes do Brasil receber os europeus, né, que ocupam o atual território brasileiro, já existia uma escola ibérica em Portugal e Espanha, Faculdade de Coimbra, Évora, entre outros, cujos pensadores diziam, olha, o Papa ele tem o poder espiritual, ele nos guia enquanto católicos, por exemplo, mas esse poder não deve afetar, ele não deve ser exercido sobre as soberanias indígenas do Novo Mundo. Isso já era dito no século XV, né? Então, e ainda assim esse processo colonizador de apagamento de outras culturas ainda prossegue, como nós sabemos. A gente está aqui no Conversa Pública, está conversando com o professor Flávio de Leão Bastos Pereira, da Universidade Mackenzie, e você sabe disso, né? Você pode assistir e acompanhar o nosso programa não apenas pela Rede Boas Novas de televisão, mas também pela Rádio Boas Novas, que embora tenha uma cobertura lá em Cabo Frio, ela acompanha você no seu celular, pelos melhores aplicativos de rádio, onde você estiver. Estamos também no YouTube com toda a programação da Boas Novas e ainda no nosso site www.boasnovas.tv. Ou seja, a gente está sempre aí, pertinho de você, agradecendo pela sua companhia e pelos seus feedbacks a respeito da nossa programação. Professor Flávio, ok, mudamos, não é mais Dia do Índio, agora a gente está falando no Dia dos Povos Indígenas. Isso é muito importante, a gente já falou dessa importância, mas a gente sabe que não basta mudar o nome,
né? É preciso uma mudança de mentalidade, são necessárias outras ações para a gente garantir que haja a defesa do direito dos povos indígenas. O que o senhor destaca nesse sentido e o que está acontecendo aqui no Brasil? Pois bem, esse dia, de fato, é um dia de extrema relevância para a reflexão que nós devemos exercer. Vejam bem, grandes questões que hoje desafiam a própria humanidade são questões que estão na raiz das opressões que os povos indígenas do Brasil vêm sofrendo desde 1500. Eu vou dar um exemplo. O primeiro grande ponto, e que envolve a base fundamental dos direitos existenciais desses povos, é a terra indígena. Então, nós temos a luta pela demarcação das terras indígenas, e após a transição de governo, foram identificadas 14 terras indígenas que precisam ser demarcadas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a terra indígena, ela não é um objeto de pertencimento aos povos indígenas. Eles são a terra indígena. A relação entre povos indígenas e terra tradicional, que é aquela terra pré-existente à própria existência do Estado brasileiro, assim reconhecida na nossa Constituição, artigo 231, é uma relação cosmológica. Se não houver terra indígena, não existe cultura indígena, porque é lá que se desenvolvem as crenças, o sistema educacional das crianças indígenas, a liberdade, a produção intelectual, a milenar tradição que envolve os conhecimentos medicinais, alimentares, não sem razão, Celeste e caros telespectadores. Os povos indígenas representam 5% de toda a humanidade, mas preservam 80% de toda a biodiversidade do mundo. Dados das Nações Unidas. Isso é acessível na internet. Então, quando dizemos é preciso, neste dia, marcarmos que as demarcações precisam continuar, é porque estamos falando da sobrevivência da própria humanidade. Isso nos traz a outra questão, a ambiental. Sabemos que nos últimos 4 anos houve um grande avanço na destruição dos biomas brasileiros, e mesmo com a mudança de governo, esse avanço continua batendo recorde, a destruição na Amazônia. Se não houver, e estamos perto do não retorno da Amazônia, que regula as águas, as chuvas, né? A Amazônia, ao contrário do que se diz, não é o pulmão do mundo, mas ela são chamados rios voadores. O Brasil vai virar um deserto. Então, outro dado aqui importante. Nos últimos 38 anos, e eu fiz a conta hoje, desde 1982, se eu não estiver enganado, 80, apenas 1,6% das terras indígenas sofreu desmatamento, ao contrário do resto do Brasil. Portanto, os povos indígenas são os grandes guardiões do futuro da humanidade, porque o clima está mudando, isso é perceptível, estamos vendo as tragédias se repetirem a cada ano. Então, são questões que nós precisamos trazer neste dia, e aí eu cito aqui, mais ainda, a decisão que o Supremo Tribunal Federal irá proferir este ano sobre o marco temporal. O marco temporal quer retirar, é uma ideia que quer retirar o direito desses povos sobre suas terras, a menos que eles provem que em 5 de outubro de 88, a data da promulgação da Constituição, eles já ocupassem a sua terra tradicional ou que disputassem ela em juízo. Então eu pergunto aqui para todos, como é que eles vão provar isso, que em 5 de outubro estavam lá, nas suas terras, se eles vêm sendo exatamente expulsos delas desde 1500? E como é que eles vão provar que estariam em juízo se até 88, até 5 de outubro de 88, os indígenas eram tutelados, eles não tinham personalidade para ir a juízo, né? Então, o Supremo vai julgar esse caso esse ano, que envolve o povo Xoklengue de Santa Catarina,
e que tem repercussão geral. O que significa isso? Ele será o precedente a partir do qual todos os outros casos de demarcação de terras indígenas serão decididos. Nós temos um voto contra essa ideia do ministro Fachin e um voto a favor do ministro Cássio Nunes. Mas eu estou muito otimista que o Supremo Tribunal Federal irá rejeitar esta ideia, que também foi colocada no projeto de lei 490. Então, precisamos conversar sobre esses pontos. É verdade, precisamos conversar sobre esses pontos e precisamos realmente refletir, meditar sobre eles e ter atitudes relevantes. O senhor está falando dessas questões e eu mesma estou aqui refletindo, porque a gente faz uma referência aos povos, aos portugueses, aos irlandeses, aos franceses, aos ingleses, a isso, aquilo, aos amazonenses, né, aos manauaras, aos cariocas. E quando a gente fala nesse tipo de povo, a gente sempre vai identificar um tipo de linguagem, um tipo de cultura, um tipo de direito, um tipo de vida específico. Isso também a gente pode transpor para os povos indígenas, né? Eles também têm a sua, como o senhor já explicou muito bem, a sua cultura, o seu direito, o seu espaço, e eles precisam ser efetivamente reconhecidos. E a gente entender que eles têm uma terra própria, um território próprio, também isso nos leva necessariamente a reconhecer que eles terão direito à saúde, à educação, à alimentação, a cuidado, à proteção, que é o direito de todo brasileiro, e que parece que os índios eles são excluídos dessa história, não é? Exatamente. Aliás, acabo de receber a notícia que a ministra Rosa Weber acaba de anunciar a retomada desse julgamento do marco temporal. Coincidência, acabei de receber nesse segundo essa notícia, porque é o julgamento do ano no Brasil. É preciso que nós entendamos que a questão racial, a questão da mulher, do machismo e a questão indígena são as três grandes questões fundamentais para que o Brasil possa voltar a ser um país em que a democracia e efetivamente um conceito amplo de civilização sejam reconhecidos, né, pela comunidade internacional. Sem analisarmos e sem resolvermos a questão do racismo e a questão do machismo e do anti-indigenismo, nós continuaremos a ter muito sofrimento no nosso país. Verdade, e cada um de nós precisa refletir e agir a respeito disso. Professor Flávio de Leão Bastos Pereira, muitíssimo obrigada pela sua presença conosco no Conversa Pública de hoje. Uma honra tê-lo aqui conosco. A honra foi minha, muito obrigado, Celeste, a toda a sua equipe e aos telespectadores e aos telespectadores, muito obrigado. Isso aí. Obrigada também a você que participou conosco. Até a próxima.